Bom dia! Tô começando esse vídeo hoje só para mostrar o jeito que eu escrevo. Eu sou escritor, tenho um livro já lançado. Num outro vídeo eu mostro, né, esse livro e falo sobre ele. Mas hoje eu tô mostrando esse aqui. Esse aqui é o segundo livro, tá, que eu tô escrevendo. Comecei ele. Deixa eu ver, cadê a data? Não vai dar pra ver aí, muito bem, mas início 9/1/2015. Tá aparecendo meus carrinhos, né? Tudo eu começo em 2015. Comecei em 2015. Geralmente eu levo o quê? 4 anos para escrever um livro. Assim, igual o meu escritor preferido, que é o Sidney Sheldon. Quem não conhece, dá um Google aí. Ou procura no YouTube que vocês vão ver a vida dele toda. Tá? Então, eu tive contato com esse escritor muito novo. Foi em 1984 ou 85 ele veio para o Brasil fazer uma tarde de autógrafos. E eu tinha que 10, 11 anos e na escola onde eu estudei, né, uma vida inteira ali no Hildebrando Siqueira, foi um comentário entre os professores, todo mundo, né, o pessoal, todo mundo comentando. E eu cheguei na biblioteca, falei, não, quero ler o livro desse cara, porque era romance policial. E eu sempre gostei desses assuntos, né, desde pequeno. E aí cheguei na biblioteca, a moça falou assim, quando você fizer 18 anos, você lê os livros dele. Eu falei, mas só quando fizer 18? Eu falei, 15 não pode ser? Ela falou assim, vamos ver se eu te libero. Mas aqui na biblioteca não pode pegar. E tinha o livro dele, né? E aí eu anotei o nome, falei, eu ainda vou ler esse cara, o Sidney Sheldon. Hoje eu tenho todos os livros dele. Todos os livros publicados. Já li todos os livros dele. E eu me inspirei a escrever por causa dele. Na verdade, assim, foi por causa da minha professora de português que corrigia as minhas redações. Mas esse é do primeiro livro. Mas uma das minhas inspirações para querer ser escritor foi Sidney Sheldon. Também, né? Li todos os livros dele. Então, como o Sidney Sheldon, eu anoto. Primeiro eu escrevo todas as ideias num caderno. Antes mesmo de começar a digitar no computador, eu sento e fico escrevendo. Vou escrevendo, vou escrevendo, vou escrevendo. Depois, na hora de passar, de copiar, né, pro notebook, pro computador, eu começo a ler, eu falo, aqui eu vou acrescentar isso. Aqui eu vou mudar isso. Aqui eu... Então aí já é a correção do livro, né? Mas a história em si eu vou escrevendo. Esse aqui, ele tem o título provisório de O Perverso ou Perverso Mundo de um Psicopata. É provisório. O título desse livro é outro, eu já tenho assim, tá na minha memória há muito tempo. Mas eu deixei esse título porque assim, eu tô com 100% de aceitação. Para todo mundo que eu falo, não, tô escrevendo um novo livro, para quem pergunta, né? Perguntava assim, já tem uns 2 ou 3 anos atrás que já ninguém me pergunta mais nada, porque eu só falo, não, eu tô escrevendo, mas eu não lancei, até porque eu já expliquei a minha situação financeira, como é que está, enfim. Não processo criativo. Criatividade eu tenho assim, saindo por tudo quanto é lugar, né? A minha criatividade é insaciável, eu diria. E, enfim, e aí, esse livro, ele não terminei, tá? A criatividade insaciável, mas eu não terminei ainda de escrever. Eu joguei algumas ideias aqui, dispersas. Eu lendo, eu sei aonde eu pego, aonde eu termino, aonde eu entro, aonde eu saio. Essa história, ela tá escrita na minha memória só. Né? Eu sei por onde ir, aonde aconteceu, o que fazer, o que descrever. Mas eu só queria dizer isso mesmo, que é dessa forma que eu costumo escrever. Então eu pego, como o Sidney Sheldon, né, meu escritor preferido, eu pego o caderno, sento e vou descrevendo a história, vou fazendo os nomes dos capítulos, né, porque são vários capítulos, assim como do Sheldon, o livro do Sheldon. Eu também gosto de pôr nome nos capítulos.
né? Eu não me lembro de ter lido livro continuado, assim, sem capítulo. Mas tem. Você vai lendo, tem. Mas os meus livros, eles têm. Cada capítulo tem uma coisa. E, enfim, como o Sheldon, assim, o jeito que ele escreve, como é que eu vou descrever? É maravilhoso, é sensacional. Eu sou fã número um do Sidney Sheldon há muitos anos. Já li todos os livros dele. A autobiografia dele, assim, falou comigo, mãe, por favor. É minha mãe aqui atrás. Desculpa, gente. A autobiografia do Sidney Sheldon falou comigo, assim, na alma, na minha alma, tá? Eu vou contar essa parte que é muito linda. Quem não teve, mãe, por favor, quem não teve a oportunidade, por favor, leia. E se achar alguma coisa aqui no YouTube, procura, ouve a história dele. A história que me marcou na autobiografia dele foi o seguinte: tava naquela depressão da bolsa de valores lá no começo do século passado, quando teve aquela quebradeira nos Estados Unidos, né? E ele, passado isso, ele chegou em casa, ele arrumou um trabalho depois disso e ele sentiu uma tristeza no coração dele. Então ele falou com Deus, assim, diminuindo bem a história, ele falou com Deus, ele queria se matar, tá? Essa é a realidade, ele queria se matar e ele falou para Deus assim: Deus, se o Senhor tá me ouvindo, me dê um sinal. E ele lembra que ele fala que tava um tempo nebuloso, assim, de chuva. Ele saiu e foi para um lugar sozinho, sentou. E na hora que ele ergueu a cabeça, assim, que ele olhou para o céu, a nuvem se transformou num rosto e veio dois raios, assim, no olho da nuvem. Ele olhou aquilo, se assustou e saiu correndo. E aí a mãe dele, se eu não me engano, foi até uma senhora, acho que fazia orações, um negócio assim. Acredito, é uma senhora que fazia orações. E ela revelou para ele que o seguinte, que ele ia ser conhecido mundialmente. Que ele ia ser conhecido mundialmente. E aí eu chorei, né? Nessa parte do livro eu já chorei, porque ele falar com Deus e receber um sinal desse, eu chorei. Aí, passado um tempo, ele lançou o primeiro livro dele. E ele conta que a experiência foi terrível. Ele foi pra uma tarde de autógrafos e tinha um outro. Mãe, por favor. Tinha um outro escritor. Desculpa, gente, minha mãe. Tinha um outro escritor do lado com uma fila enorme. E ele sentado na cadeira, sozinho, olhando a fila do outro escritor. E chegou uma senhora e deu um livro para ele assinar. Ele assinou. E naquele dia ele foi embora, chateado. No segundo livro que ele lançou, ele explodiu pro mundo todo, tá? Então, assim, eu amo Sidney Sheldon. E, voltando no que a senhora falou pra ele, foi isso, que ele ia ser conhecido mundialmente. Mãe! Que ele ia ser conhecido mundialmente. E realmente ele é conhecido e reconhecido mundialmente. Todos os livros dele são um mega sucesso, né? E, infelizmente, ele já faleceu. Era um autógrafo que eu queria pedir. Assim como eu queria também ter conhecido Paulo Gustavo, ter conhecido Ayrton Senna. Eu gostaria muito de ter conhecido Sidney Sheldon. Não pude, infelizmente. Mas esse é eu sou escritor. Parte disso é por causa do Sheldon, parte disso por causa da minha professora de português, mas eu explico depois essa outra parte. E na parte 2 desse vídeo, isso aqui é a parte 1. E é desse jeito que eu faço. Ou seja, não vou mentir, eu copiei o Sidney Sheldon. Ele conta também na biografia dele, na autobiografia dele, que ele fala assim, que a casa dele pegou fogo naquele lugar nos Estados Unidos onde vive pegando fogo as mansões lá. Ele tinha uma casa lá e ele fala que quando o fogo chegou perto, a única coisa que ele catou foi o bloco de folhas em branco e caneta, pra ele escrever, né? Apaixonado pelo Sheldon.
Então eu uso o mesmo estilo dele, como eu já descrevi. Eu sento, escrevo primeiro, passo todo o contexto no caderno, toda a história e depois eu vou pro computador e começo a digitar, que aí já é a parte para finalizar e, né, ir para impressão, enfim. Eu ainda tenho um sonho de colocar os meus livros, né, claro, nos livreiros, né, nas livrarias. E não sei se vai demorar muito ou não, Deus proverá. Aliás, ultimamente, né, Deus proverá na minha vida. Quero crer que o meu tsunami vai se encerrar em nome do Senhor Jesus. Espero que seja rápido. Que ande rápido, né? E quanto ao meu motorhome, ainda não tenho condição de fazê-lo. O carro tá parado, tá? Mas hoje, especificamente, foi só para falar isso mesmo. Que eu sou escritor e a forma que eu escrevo é essa, é sentar e, e escrever primeiro, passar todas as ideias, certo? Um abraço a todos e cortar.